Nosso seminário irá tratar da neurocisticercose e será apresentado por mim, Lilian, João, José Luiz, José Raul, Juliana e Lucas. Bom, a neurocisticercose é uma condição causada pela presença de cisticercos em qualquer parte do sistema nervoso central do ser humano, sendo a doença parasitária mais frequente do sistema nervoso e considerada mais grave, configurando um importante problema de saúde pública em regiões endêmicas para a tênia solium. A neurocisticercose é causada pelo cisticerco, denominado cisticercos celulosai ou cisticercos racemosos, que é a forma larvária do parasita cestoide Taenia solium. Sobre a epidemiologia da doença, a neurocisticercose tem uma prevalência maior em áreas menos desenvolvidas do globo, como África, Ásia e América Latina. A doença está intimamente ligada à precariedade das condições sanitárias e o baixo nível socioeconômico-cultural, fatos esses que contribuem para a sua persistência e disseminação. No Brasil, os relatos mais frequentes ocorrem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa frequência de relatos está relacionada à maior modernização, fazendo com que a neurocisticercose seja mais diagnosticada em tais regiões, em detrimento das regiões Norte e Nordeste. Tal fato evidencia que a prevalência da doença no Brasil não é bem definida e os dados escassos existentes são subestimados. Sobre o perfil clínico epidemiológico, existe um predomínio de acometimento em indivíduos do sexo masculino na faixa dos 20 aos 40 anos, e hoje existe uma certa urbanização da doença, que antigamente era mais restrita ao meio rural. Como foi dito pela Lilian, a neurocisticercose é ocasionada pelo parasito Taenia solium, que possui um ciclo de vida indireto, podendo ocasionar diferentes patologias dependendo do estágio do seu ciclo. O homem costuma ser hospedeiro definitivo, configurando o quadro de teníase, porém em alguns casos ele pode agir como hospedeiro intermediário acidental, caracterizando a cisticercose e potencialmente a neurocisticercose. Para explicar isso melhor, eu vou mostrar um pouco do ciclo da Taenia solium. Inicialmente, um animal, que costuma ser o porco, age como hospedeiro intermediário, ingerindo ovos ou proglotes grávidas presentes no ambiente, que vão liberar no sistema gastrointestinal desse animal a forma larval invasiva do parasito, denominada oncosfera. A oncosfera penetra a parede intestinal e circula para os locais onde irá se implantar, como por exemplo os músculos, onde se desenvolverão cisticercos. A partir de então, seres humanos que ingerirem a carne mal cozida ou crua desse animal contendo cisticercos vão ter a teníase, já que o parasito será estimulado pelo ambiente gastrointestinal, irá aderir à mucosa intestinal, passando a crescer de tamanho e se desenvolvendo na tênia adulta. A tênia adulta, por sua vez, produzirá proglotes grávidas e ovos que serão eliminados nas fezes da pessoa infectada, podendo contaminar alimentos e água e assim infectar novos animais para que esse ciclo continue acontecendo. O maior problema e o foco desse seminário ocorre quando o animal que ingere esses ovos ou proglotes grávidas é o próprio ser humano, agindo como um hospedeiro intermediário acidental e levando a cisticercose, que por sua vez pode atingir o sistema nervoso central e levar à patogenia da neurocisticercose, que será vista agora pela Juliana. Abordando um pouco da patogenia, a neurocisticercose é causada pela ingestão de ovos da Taenia solium, pelo consumo de alimentos ou água contaminados ou por autoinfecção em indivíduos portadores de teníase. Após ingeridos, os ovos sofrem a ação do suco gástrico e liberam a oncosfera, que é o embrião exsanto do parasito, e ele, por sua vez, irá penetrar a mucosa intestinal com auxílio de seus acúlios e migrar pela circulação aos tecidos. No caso da neurocisticercose, que corresponde a 90% dos casos de cisticercose, a migração ocorre ao sistema nervoso central. E após um período de tempo nesse local, o embrião adquire a forma de cisticerco, a forma larval do parasito. Existem duas morfologias cisticercóticas, sendo que a celulose é a mais comum e está presente no parênquima cerebral, e a racemose é a menos comum e com aspecto de bagos de uva. Entretanto, essa última está relacionada à forma mais fatal da patologia, devido à sua predileção pelos espaços licóricos, que são as cisternas de base e os ventrículos cerebrais. O cisticerco consegue sobreviver muito tempo no sistema nervoso central do hospedeiro por causa da sua membrana cisticercótica, que permite a sua nutrição e a modulação da resposta imune local, impedindo a sua destruição. Nesse estágio, portanto, normalmente é observada apenas discreta inflamação perivesicular, que pode causar a sintomatologia mais comum, que são as convulsões.
Manifestações clínicas mais evidentes ocorrem na medida em que o cisticerco perde vitalidade, expõe antígenos e gera inflamação e resposta imunológica no sistema nervoso do hospedeiro. Após esse período, ocorre calcificação do remanescente cisticercótico e formação de uma espécie de cicatriz cerebral permanente no local em que ele se encontrava. Aqui está representada a parede da membrana cisticercótica com microvilosidades que aumentam a área de contato com o sistema nervoso central e canalículos. Ambas essas estruturas permitem a nutrição eficaz do parasito e sua maior sobrevivência. Aqui está representada a evolução da patologia. Nas primeiras duas fotos estão representados os cisticercos íntegros em ressonância magnética e tomografia. Na terceira estão representados os cisticercos em aspecto anelar, característico da fase de desintegração e manifestações clínicas mais evidentes. E na última estão representados os cisticercos calcificados. Bom, com base nisso tudo que nossa colega Juliana acabou de explicar pra gente, a gente consegue concluir facilmente que a letalidade dessa doença é muito alta. Agora, com relação aos sintomas, outro agravante muito forte é que eles são muito inespecíficos, ou seja, as características quando surgem, elas não são únicas e exclusivas daquela doença. E além disso, elas também dependem muito da região que o sistema nervoso foi afetado, da morfologia e viabilidade dos cistos, bem como do estado imunológico do paciente. Ou seja, quando os sintomas começam a aparecer, eles abrem margem para diversas suposições, até que seja feita uma investigação mais minuciosa. E dentre esses sintomas, os mais comuns são dores de cabeça, náusea, vômitos, alterações de consciência, crises convulsivas, epilepsia, acúmulo de água na cabeça, que na verdade a gente está falando da hidrocefalia, e também pode acontecer quadros de meningite e distúrbios psiquiátricos. Em relação ao diagnóstico, é importante destacar que a neurocisticercose apresenta um diagnóstico difícil, pois as manifestações clínicas são inespecíficas. Diante disso, foram desenvolvidos critérios para o diagnóstico da neurocisticercose, baseados em dados clínicos, de imagem, imunológicos e epidemiológicos. Estes incluem 3 categorias de critérios estratificados com base em sua força diagnóstica, sendo subdivididos em critérios diagnósticos absolutos, critérios de neuroimagem e critérios clínicos ou de exposição. Em relação aos critérios diagnósticos absolutos, tem-se os seguintes achados: a visualização do parasito em um exame fundoscópico, a demonstração neuroradiológica de lesões císticas que contêm um escúlex dentro do cisticerco vesicular, e nessa terceira imagem nós temos a demonstração de cisticercos por exame histológico e material de biópsia. Em relação aos critérios de neuroimagem, esses são critérios que sugerem fortemente o diagnóstico, mas não devem ser usados unicamente a fim de confirmar ou excluir a doença. Nessa primeira imagem, por exemplo, se vê uma lesão cística, contudo sem a presença do escúlex, por isso essa imagem não pode ser caracterizada como uma imagem de critério absoluto. Quanto aos critérios clínicos ou de exposição, eles englobam testes imunológicos, a sintomatologia do paciente e também os aspectos epidemiológicos. Por fim, o diagnóstico é tido como definitivo quando o paciente apresenta um critério absoluto ou 2 critérios principais de neuroimagem, mais um critério clínico ou de exposição. E o diagnóstico é tido como provável, por exemplo, quando o paciente apresenta um critério de neuroimagem, mais 2 critérios clínicos ou de exposição. Bom, eu vou falar um pouco sobre tratamento e as formas de profilaxia. Os dois tipos principais de droga utilizados no tratamento são parasiticidas e anti-inflamatórios. Mas é importante dizer que os parasiticidas não são recomendados em todos os casos, pois o processo inflamatório gerado pode ser danoso para o cérebro e os cistos podem vir a se degenerar naturalmente. Por isso, parasiticidas só são indicados para pacientes com cistos íntegros, únicos ou em números reduzidos. O mais comum desses medicamentos é o albendazol, sendo utilizado por 8 dias. Os corticoides são utilizados praticamente em todos os casos da doença, principalmente em casos mais graves, mas deve ser evitado o uso por mais de 15 dias, visto que o uso prolongado de anti-inflamatórios pode gerar dano. Caso de epilepsia, deve-se somar ao tratamento medicamentos antipilépticos de primeira fase. A retirada cirúrgica de um cisto pode ser recomendada dependendo da ocasião. Caso seja possível ter o acesso cirúrgico àquele local, e também se der necessário ou não a cirurgia, como em casos que o cisto está atrapalhando o fluxo do líquido cefalorraquidiano. As principais formas de profilaxia da doença
são medidas básicas de higiene de ingerir alimentos, tipo lavar as mãos, lavar os alimentos, bem como respeito das normas de saúde. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado, tenha um bom dia.